da direção, do sentido e da localização da linha de atuação. Em alguns casos, alguns problemas específicos, eu preciso até determinar a vazão em alguma seção, certo? Ou velocidade de escoamento do fluxo em alguma seção de tubulação, certo? Para isso, a gente tem que trabalhar, certo, com três leis de conservação, ou três leis da física, né? Importantes, certo? A primeira é a conservação, certo, de massa, ou equação da continuidade, certo? Que a gente vai expressar essa lei em termos de uma taxa de variação no tempo da massa, certo? Precisamos também, certo, da segunda lei de Newton, certo? Essa primeira, né, a equação da continuidade, que a gente trabalha com a conservação de massa, a gente deduz uma expressão que, a partir dela, a gente pode calcular velocidades ou vazões em seções, ok? Através da segunda lei de Newton, onde, por definição, a gente sabe que ela expressa também em termos de taxa, certo? Ou seja, o somatório de todas as forças que estão atuando num dado sistema vai ser igual à taxa de variação com o tempo, certo? Da quantidade de movimento linear, certo? Então, através dessa expressão, a gente obtém uma equação, certo? Que facilmente a gente chega nessa força, ok? E para a gente determinar a linha de atuação, a posição da linha de atuação dessa força com relação ao dado referencial, a gente precisa trabalhar com os torques, né? E, mais uma vez, o torque pode ser expresso em termos de uma taxa de variação da quantidade de movimento angular com o tempo, ok? Então, vocês podem ver que todas essas leis que a gente vai trabalhar aqui, elas são expressas como taxa, certo? Uma taxa de variação com o tempo, ok? Então, nesse caso, pessoal, essas leis que foram citadas, tanto a conservação de massa, ou a equação da continuidade, como a segunda lei de Newton, certo? Como a determinação dos torques, eles são aplicados a partir de uma abordagem de sistema, certo? Ou seja, através dessa abordagem de sistema, as leis físicas, elas são aplicadas à matéria, ok? Mas, no caso de fluxo, certo, em conexão, certo, essa abordagem, em termos de sistema, certo, ela torna-se uma abordagem um tanto complicada, certo? Porque, para a gente admitir o conceito de sistema, certo, por definição, o sistema é uma dada região, certo, onde a massa é conservada e identificável no seu interior. Ok? Então, e como o fluxo está em movimento, certo? Para que essa abordagem de sistema se aplique, eu tenho que considerar uma dada quantidade de matéria, certo? Identificável e conhecível, uma determinada matéria identificável, certo? Em uma região hipotética, que eu vou considerar como sistema, considerando que nada entra e nada sai. Certo? Mas como essa massa está em movimento, esse meu sistema está se movimentando juntamente com essa massa. Certo? Isso aí gera complicações, certo? Gera uma abordagem matemática que recai aí em equações diferenciais relativamente complexas. Certo? Aí surge uma outra abordagem, é a abordagem de volume de controle. Essa abordagem, certo? Já é uma abordagem mais simples de ser analisada, certo? É um método com muitas aplicações práticas na engenharia civil e o volume de controle, como a gente já viu na primeira aula, algumas definições, viu a definição de sistema, viu a definição de volume de controle, certo? O volume de controle é uma dada região no espaço pela qual o fluido escoa. Então, significa que eu posso definir no meu campo de escoamento uma dada região, certo? Onde eu passo a observar o fluido entrando e saindo desta região, certo? Então, isso aí torna-se uma abordagem bem mais aplicável, certo? Em termos práticos, certo? Para a engenharia civil.
Agora, existe uma desvantagem nesta abordagem. É que as leis físicas que nós necessitamos para obter as informações, tanto de velocidade ou vazão, de força, direção, sentido e definição da posição, certo? Da linha de atuação com relação ao dado referencial inercial, todas as forças, as equações que a gente precisa abordar para obter estas informações são equações, certo, que são aplicadas, deduzidas, certo, com abordagem de sistema. Então, a desvantagem no uso do volume de controle é exatamente que as leis físicas que vão se aplicar ao que nos interessa, certo? Elas são aplicadas, no caso, à matéria, e não diretamente à região, certo? Uma dada região no espaço, que no caso seria o volume de controle. Então, eu preciso fazer o quê? O objetivo aqui é a gente trabalhar matematicamente para converter essas leis físicas formuladas para sistema, certo? Para uma formulação de volume de controle. Então, esse é o nosso objetivo aqui, certo? Nessa aula, certo? Então, para a gente converter essas leis físicas formuladas para sistema, para uma formulação de volume de controle, a gente precisa, presta atenção, precisa expressar cada lei dessa que eu falei para vocês com uma equação de taxa, certo? Ou seja, lei de conservação, ou equação da continuidade. A gente tem que expressar essa lei como uma equação de taxa, certo? Segunda lei de Newton, precisamos expressar essa lei, certo? Como uma equação de taxa, certo? Conservação do momento angular. Eu preciso expressar, certo? Que é exatamente o somatório dos torques. Eu preciso expressar esse somatório de torques, certo? Como uma equação de taxa, certo? Então, o primeiro objetivo que a gente vai ver, certo? O objetivo, não, a primeira etapa que a gente vai observar aí, né, na aula de hoje, que a gente já começou na aula passada, certo? É exatamente como expressar cada lei dessa, certo? Como uma taxa, uma equação de taxa. Então, a primeira lei que a gente viu, certo? Foi exatamente a conservação de massa, certo? Então, a conservação de massa, como a gente está abordando em termos de sistema, a gente já sabe que a massa no sistema é constante. Se a massa no sistema é constante, eu posso expressar aqui, elaborar a equação em termos de taxa. Que equação é essa? É que a taxa, certo, de variação com o tempo da massa no sistema vai ser igual a zero, já que a massa no interior do sistema, certo, é identificável e conservável. Ok? Então, nesse caso aqui, eu expressei a equação da continuidade, certo, em termos de taxa, certo? Ou seja, a taxa de variação com o tempo da massa, certo? Então, a massa é a propriedade que eu vou abordar aqui na minha análise, certo? E em termos de sistema, a massa, eu posso escrever que a massa do sistema é igual à integral de dm sobre a massa do sistema. Porque quando eu fizer essa integral, vai dar exatamente a massa do sistema, certo? Mas, como no final a gente vai trabalhar para que essa equação, certo, que está escrita em termos, certo, de sistema seja abordada em termos de volume de controle, eu vou reescrever, certo, esta equação que define essa propriedade aqui, que é a massa, certo? Eu vou reescrever isso aqui, mudando o meu limite de integração para volume. Porque no final é exatamente isso que eu quero. Eu quero pegar as equações que definem cada propriedade dessa, que vai ser expressa em termos de volume do sistema, certo? E vou reescrevê-la, certo? Converter, certo? Em forma para uma formulação para volume de controle. Certo? Então, exatamente isso. Eu peguei a conservação de massa, certo? Expressa aqui em termos de taxa de variação de massa com o tempo
no sistema é igual a zero. A minha propriedade, que eu estou analisando aqui, é a massa. A massa do sistema é igual à integral de dm sobre a massa do sistema. Mudando esse limite de integração para o volume do sistema, eu vou mudar, certo? O meu dm aqui eu vou reescrever como ρdv, certo? Então, o meu dm, reescrevendo aqui como ρdv, mudando o limite de integração, certo? Para o volume do sistema. Ok? Então, eu posso dizer, certo, que a massa do sistema vai ser igual à integral de ρdv sobre o volume do sistema. Certo? Então, isso aqui é a primeira equação aqui, certo, da lei de conservação, certo, que eu estou escrevendo em termos de taxa e estou analisando essa propriedade aqui, certo, e reescrevendo-a, certo, em termos de volume. Só que o volume é de quê? Do sistema, já que essa expressão aqui foi deduzida para sistema, certo? A segunda lei física, certo? Então, com essa aqui, a gente vai obter, certo, uma equação importante para a gente conhecer, em alguma situação específica, velocidades e vazões que estão acontecendo em dadas seções no meu campo de escoamento. Ok? Certo, pessoal? Então, a gente está trabalhando com essa primeira lei física aí, que é a lei de conservação de massa. A segunda lei importante, certo, nesses problemas que a gente pretende resolver, certo, vai ser exatamente a segunda lei de Newton, certo? Então, a segunda lei de Newton, a gente tem que a força, o somatório de todas as forças, eu posso expressar isso aqui em termos de taxa, certo? Então, o somatório de todas as forças atuando no sistema, certo, vai ser igual ao quê? A taxa de variação com o tempo da quantidade de movimento linear no sistema. Ok? Então, eu escrevi a segunda lei de Newton, certo? Eu escrevi aqui em termos de taxa, certo? Taxa de variação com o tempo. Ou seja, o somatório de todas as forças atuando no sistema, certo? Vai ser igual à taxa de variação da quantidade de movimento linear do sistema. Ok? E a minha propriedade, que eu estou analisando aqui, é o quê? A quantidade de movimento linear. Certo? Que ela vai ser escrita em termos de quê? De VdM. V vetor dm, onde V é a velocidade, dm é a massa. Certo? Que é a quantidade de movimento linear, que é a propriedade importante envolvida aqui nessa taxa. Ok? Então, aí eu posso dizer que a quantidade de movimento linear no sistema vai ser igual à integral de V vetor dm sobre a massa do sistema. Certo? Como eu vou reescrever isso aí em termos de volume de sistema, porque no final eu vou trabalhar essas equações de taxa em termos de volume de controle, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu posso reescrever dm como ρdv, ok? E mudar o meu limite de integração para o volume do sistema. Então, no caso aqui, eu vou ter que a quantidade de movimento linear, certo, no sistema vai ser dado pela integral de V vetor ρdv, certo? Sobre o volume do sistema. Ok? Então, olha bem, eu peguei, certo, a primeira lei, que é a lei de conservação de massa, escrevi em termos de taxa, de variação com o tempo, peguei a propriedade importante nessa taxa e reescrevi aqui em termos de volume do sistema. Ok? Do mesmo jeito aqui, eu fiz aqui, ó. Peguei a segunda lei de Newton, escrevi em termos de taxa, peguei a propriedade importante aqui da taxa, certo? E escrevi em termos de volume do sistema. Do mesmo jeito, certo? Vai ser, aqui a gente viu que o somatório de todas as forças atuando envolve força de superfície, só que é no sistema, e envolve também força campo, que no caso aqui é a gravidade, no sistema também. Ok?
A outra lei que a gente está trabalhando aqui é o somatório dos torques, certo? Ou o princípio da quantidade de movimento angular, certo? No caso aqui, o somatório de todos os torques atuando no sistema, eu também posso expressar em termos de taxa, que no caso aqui é o quê? A taxa de variação com o tempo da quantidade de movimento angular. Ok, pessoal? Então, qual a propriedade importante aqui nessa taxa? Quantidade de movimento angular. E a quantidade do movimento angular expressa de que forma? R vetorial VDN. Certo? Então, eu posso dizer que a quantidade de movimento angular, isso aqui eu posso escrever, certo? Em termos de volume do sistema. Então, é o mesmo passo que a gente fez nas duas situações anteriores. Então, a quantidade de movimento angular no sistema, eu posso reescrevê-lo como integral, certo? De R vetorial V, vetor ρ dV, certo? Sobre o volume do sistema. Ok? E o os torques produzidos por todas as forças que estão atuando no sistema. Quais são as forças que atuam no sistema? Existem as forças de superfície, certo? E existe a força gravitacional. E com relação referencial inercial, todas essas forças estão produzindo torque. Ok? Então, no caso, é exatamente isso aqui. O torque, o somatório de todos os torques atuando no sistema, está sendo representado pelos torques das forças de superfície, certo? Mas o torque do campo, da força-campo, que no caso é o peso, ok? Com relação referencial inercial, né? E um torque no eixo. O que seria esse torque no eixo? O torque no eixo é uma situação particular, certo? Que não se aplica a essas situações de dimensionamento de bloco de ancoragem, certo? Usuais da engenharia civil, como eu já mostrei para vocês nas fotos anteriores. Certo? O torque no eixo é uma situação específica, vamos supor, uma situação bem prática e simples para vocês analisarem, certo? Um aspersorzinho de jardim, certo? Vamos considerar um aspersorzinho de jardim, certo? Que eu vou ter, certo? Um aspersor que é cravado, certo? No solo, não é isso? Aqui tem um sistema de tubulação, certo? Sistema de tubulação. Aparecendo aquele símbolo nazista, né? Então, ele faz isso. Então, sistemas de tubulação. Conectado aqui a uma mangueira, ok? Quando eu ligo a mangueira, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai sair fluxo, né, pelos bocais do aspersor. Ok? E quando esse fluxo sair, o que é que vai acontecer? Ele vai produzir um torque no eixo. Certo? Então, torque em eixo, certo? É uma situação específica semelhante a um caso desse tipo. Certo? Isso é muito comum aonde, pessoal? Certo? Na agronomia, certo? Onde eles têm aqueles sistemas de aspersor, certo? Sistemas de aspersores de grande porte, porque o que a gente conhece de jardim de casa é um sistema de aspersor pequeno, certo? Mas no momento em que a água está fazendo com que haja um movimento, certo? A proporção que a água sai pelos bocais do aspersor, certo? É na forma de jato, ela produz um movimento rotacional, certo? E esse movimento rotacional produz um torque no eixo central, certo? Então, se a situação que você está analisando não envolve movimentos rotacionais de conexões, certo? Esse termo aqui de torque no eixo, ele é desprezado, ok? Então, voltando aqui, então, quando a gente trata de torque, somatório de todos os torques atuando no sistema, são somatório de todos os torques atuando pelas forças que estão sendo aplicadas ao sistema, ok? Com relação ao referencial inercial.
E quais são as forças que estão aplicadas no sistema? Só existem dois tipos de força: a força de superfície e a força campo. Ok? Mas aí, como trata-se de torque, se existir, certo, movimento rotacional da conexão ou do sistema que eu estou analisando, certo? Esses movimentos rotacionais geram o que a gente chama de torque em torno de um eixo central. Ok? E aí tem que entrar nesse fator de torque, certo? Mas no caso de conexões, certo? Que são conexões estáticas, né? E que a gente já está procurando dimensionar um bloco de ancoragem para fixar essas conexões, para que evite movimento dessas conexões, para a gente prevenir aí contra o rompimento, certo? Ou vazamento, certo? Nesses casos específicos não vai existir torque em eixo. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Então, eu estou trabalhando com as três leis, né? Lei de conservação de massa, segunda lei de Newton, certo? E, no caso aí, os torques, a lei de momento, né? Os torques que atuam no sistema, certo? Então, eu fiz o quê? Cada lei dessa, eu expressei, certo? Como uma taxa de variação com o tempo. E cada taxa de variação com o tempo tem, certo, uma propriedade importante aí. Certo? No caso da conservação de massa, é a própria massa. No caso da segunda lei de Newton, certo? Vai ser a quantidade de movimento linear. E no caso do somatório dos torques atuando, certo? Vai ser a quantidade de movimento angular. Então, eu peguei cada propriedade dessa, certo? E escrevi em termos de volume do sistema, certo? Que é como elas são deduzidas na física. Ok? Certo, pessoal? Agora, se você observar uma coisa, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Certo? Eu vou projetar aqui a próxima, porque nessa próxima aqui, o que a gente vai fazer? Porque fica complicado e bastante trabalhoso se eu for, certo? Converter essas leis físicas formuladas para sistema para uma formulação de volume de controle, se eu for trabalhar uma a uma. Fica um negócio muito exaustivo. Certo? E para a gente evitar esse trabalho excessivo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai observar cada taxa de variação com o tempo envolvida nessas três leis, certo? E vamos deduzir uma expressão geral que represente todas essas taxas de variação ao mesmo tempo. Então, a gente vai desenvolver uma expressão geral para converter uma equação de taxa de sistema para uma equação equivalente para um volume de controle. É exatamente isso que a gente vai fazer. Agora, como fazer isso? Vamos observar cada taxa dessa, certo? Em cada lei dessa que a gente avaliou. Preste atenção. Eu vou escrever aqui embaixo, depois eu continuo, certo? Apresentando aí. Se você observar a primeira lei, que é a conservação de massa, eu tenho que a taxa de variação, certo? Com o tempo da massa no sistema é igual a zero. Ok? E aí a gente observou que a propriedade importante que a gente vai analisar é a massa. Certo? E a gente observou que a massa no sistema vai ser expressa como a integral de ρ dV sobre o volume do sistema. Ok? Então, essa foi a primeira lei que a gente avaliou. Certo? A segunda lei, qual foi? Foi a segunda lei de Newton. Certo? Onde a gente diz que o somatório de todas as forças atuando no sistema, seja ela em superfície, certo? Ou gravitacional, que seria a força campo, certo? Vai ser igual
a taxa de variação com o tempo da quantidade de movimento linear. E nesta outra equação, expressa em termos de taxa, a propriedade importante aqui é o quê? Quantidade de movimento linear. E a gente viu que essa quantidade de movimento, isso aqui é no sistema, né? Então, tudo isso aqui é no sistema. Né? E a gente viu também que essa quantidade de movimento linear no sistema, ela é expressa como a integral, certo? De V, vetor, que no caso é a velocidade, ρ dv. Certo? Integrando aqui sobre o volume do sistema. Ó, tudo expressa em termos de volume, mas tudo é volume com relação ao sistema. Essas leis físicas, certo? Elas são deduzidas para sistema, ok? A outra conservação, a lei que a gente analisou foi o quê? Foi o somatório de todos os torques, certo? Somatório de todos os torques no sistema. E aí ele pode ser expresso como a taxa de variação com o tempo da quantidade de movimento, angular, né? No sistema. Ok? Certo, pessoal? E no caso aqui, a propriedade importante nessa taxa é a quantidade de movimento angular. E a gente viu que a quantidade de movimento angular no sistema, ela é expressa como R vetorial V, certo? R vetorial V, certo? Rho dV. Isso aqui sobre o volume do sistema. Ó, tudo é sobre o volume do sistema. Opa! Certo? Tudo isso aí é em termos de volume do sistema. Ok? Tudo em termos de volume do sistema. Isso aqui a gente definiu anteriormente como equação 1. Ó, equação 2 e equação 3. Se você observar, existe algo em comum nessas três equações, que é exatamente isso aqui. A gente vai desenvolver uma expressão geral. Existe algo em comum nessas três equações. Ok? O que é comum é ele estar dizendo que a propriedade que a gente está analisando, no caso massa, quantidade de movimento linear e quantidade de movimento angular, todas essas três propriedades, elas são expressas, são determinadas a partir de uma integral, onde nessa integral existe, certo, um termo em comum, que é o ρ dv. Rho dv, ρ dv, ó, e ρ dv. Ok, pessoal? Então, é exatamente isso aí, a partir dessa observação, a gente vai desenvolver uma expressão geral. E quando a gente for escrever essas taxas em termos de volume de controle, em vez de a gente trabalhar lei por lei, que ia demorar uma coisa, seria um trabalho muito extenso, a gente vai trabalhar em cima dessa equação geral e depois escrever o resultado, particularizando para cada situação dessa específica. Ok? Então, é exatamente isso. Esta propriedade aqui, ó, certo? Que a gente está determinando, massa do sistema, quantidade de movimento linear e quantidade de movimento angular, certo? É o que a gente chama de propriedade extensiva. Ó, propriedade extensiva, que eu vou chamar de M. Certo?
Então, N é a minha propriedade extensiva, que pode assumir como massa, como quantidade de movimento linear ou como quantidade de movimento angular. E esse termo em comum, certo? Que é o ρdV, certo? Ele é multiplicado por um valor, certo? Que eu vou chamar de propriedade intensiva, certo? No caso da massa, esse valor é 1, porque quando eu multiplico 1, certo? Por ρdV, vai me dar ρdV, certo? Então, quando eu assumir N igual a 1, eu já estou dizendo que a minha propriedade extensiva é a massa. Ok? Quando eu assumir N igual a V vetor, que é a velocidade, eu já estou assumindo que a minha propriedade extensiva é a quantidade de movimento linear. Quando eu assumir a minha propriedade intensiva N como R vetorial V, eu já estou assumindo também que a minha propriedade extensiva é a quantidade de movimento angular. Certo? Então, é exatamente isso que está aqui. Ó. Para a equação 1, a minha propriedade extensiva vai ser a massa, ok? Aqui a massa. E a minha propriedade intensiva vai ser 1. Certo? Nesse caso aqui, a propriedade extensiva assume o caráter escalar, que é a massa escalar, e a minha propriedade intensiva assume o caráter escalar também, que é um número, né? Que é 1. Ok? Para a equação 2, certo? Quando, certo, a minha propriedade extensiva, certo, for a quantidade de movimento linear, a minha propriedade intensiva vai ser a velocidade, certo? Aqui, a minha propriedade extensiva assume caráter vetorial e a minha propriedade intensiva o caráter vetorial, ok? Quando eu trabalho aqui com a equação 3, a minha propriedade extensiva é a quantidade de movimento angular, certo? Enquanto a minha propriedade intensiva é R vetorial V, ok? Então, a propriedade extensiva assume o caráter vetorial e a intensiva também, vetorial. Ok, pessoal? Então, dessa forma, em vez da gente deduzir, certo? Reescrever cada equação de taxa dessa em termos de volume de controle, eu vou pegar, em vez de pegar uma por uma, eu vou pegar a equação geral, que representa, certo? Que é exatamente essa, a propriedade, certo? Que é exatamente essa, propriedade extensiva do sistema vai ser igual à integral, certo? Meta ρ dV sobre o volume do sistema. Esta é a minha equação geral. É uma expressão geral que representa as 3 leis de conservação que eu estou trabalhando. Certo? Então, eu vou deduzir, certo, uma equação, certo, expressando uma propriedade extensiva qualquer em termos de volume de controle. Certo? É exatamente isso que a gente vai fazer. Então, a gente desenvolveu, nesse caso aqui, a gente desenvolveu uma expressão geral para converter uma equação de taxa, certo? Essas equações aqui, para converter as equações de taxa, certo? Para que é escrita em termos de sistema, certo? Para uma equação equivalente para volume de controle. Ok, pessoal? Então, vamos esquecer massa, vamos esquecer momento linear e momento angular, certo? E vamos nos concentrar na propriedade extensiva. Ok? Então, tudo que a gente vai analisar aí é em termos de propriedade extensiva, sabendo que a propriedade extensiva pode assumir, certo, qualquer uma dessas outras propriedades físicas, certo? Ou massa, ou momento linear, certo? Ou momento angular. Ok? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Tudo bem, professor. Pronto. Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos considerar, aqui eu estou fazendo uma figura bidimensional, certo? Lembrando que eu estou analisando aí um volume de controle, certo? Que é um volume do espaço. Mas para fins de análise, certo? Eu estou representando aí no plano, ok? Mas na realidade, certo? Esta região aqui, certo? É uma região, certo?
que é um volume de controle. E também é um sistema, inicialmente. Aqui eu vou ter as fronteiras do sistema, quando eu estiver tratando essa região como sistema, e aqui eu vou ter uma superfície de controle, quando eu estiver tratando essa região como superfície de controle. Então, preste bem atenção. O que a gente comentou no início da aula, certo? Para eu ter um sistema, eu tenho que ter uma dada região, certo? Uma massa conhecida e identificável, ok? Se está acontecendo um fluxo, ou seja, essa massa está inserida em um campo de velocidade, significa o quê? Significa que essa massa está se deslocando. Para eu manter as características de sistema, certo? Eu tenho que fazer com que essas minhas fronteiras se desloquem junto com a massa. E que nada entre e nada sai. Mas como a massa está se deslocando e a fronteira está indo junto, eu estou só mantendo a característica de sistema, certo? Isso aí não foge, certo, à lei. Ok? Então, o sistema está bem definido nesse caso. Ok? Mas vamos considerar o seguinte, pessoal. No início da minha observação, vamos considerar que o sistema e o volume de controle coincidem. Ou seja, no tempo t0, certo? Considerando que o meu volume de controle é estacionário, ou seja, ele vai ficar fixo, pela definição eu vou ter um volume fixo, certo? E massa entrando e saindo dele. E na definição do sistema eu vou ter um dado volume com a massa no interior dela identificável e conservada, certo? De tal forma que a proporção que essa massa se desloca, o meu sistema se desloca junto. Mas o meu volume de controle, como ele é estacionário, ele permanece fixo no espaço. Lembrando que essas situações podem variar. Eu posso ter também volume de controle em movimento, eu posso ter volume de controle, certo, de fronteiras variáveis, certo? É muito flexível essa questão do volume de controle. Mas para a nossa análise, para o objetivo final nosso, que é obter essas forças em conexões, certo? Eu vou trabalhar sempre com um volume de controle fixo e estacionário. Ok? Então, nessa análise, vamos considerar o seguinte: eu tenho um campo de escoamento e, no instante t0, eu defino uma quantidade de massa, certo? Envolvida com uma fronteira, definindo um sistema, certo? Que, nesse instante t0, esse sistema coincide exatamente com o volume de controle. Ok? Então, eu tenho um volume de controle estacionário em um campo de escoamento. No instante t0, quando eu fotografo a minha situação, certo? Eu vou ver o volume de controle coincidindo com o sistema, no instante t0. No instante t0 mais ΔT, eu dou uma segunda fotografo mais uma vez. E o que é que eu vou observar? Eu vou observar que o volume de controle manteve-se fixo, certo? Enquanto o sistema se deslocou. Que é exatamente essa situação aqui. Então, no instante t0 mais ΔT, certo? Eu observei que o meu volume de controle, que é essa região pontilhada aqui, ó, certo? Que antes coincidia com o sistema, no instante t0, ΔT, depois eu tirei uma segunda foto, um segundo instantâneo, certo? E eu observei que o meu volume de controle, o meu sistema, que antes coincidia com o volume de controle, se deslocou, já que a massa está se deslocando, ele se desloca junto, para ele manter a característica do sistema. Então, o meu sistema passou para essa nova posição, ó, enquanto o meu volume de controle manteve-se a mesma posição. Ok? Então, aí eu estou aplicando, pessoal, esses conceitos de volume de controle e sistema. Ok? Certo, pessoal? Agora, vamos fazer a seguinte análise. Vamos ver o que é que está acontecendo, certo? Com o volume de controle e com o sistema. Certo? E já que o nosso objetivo é escrever, certo, aquelas equações em termos de taxa, não é isso? Em termos de taxa. Ou seja, como eu estou trabalhando aqui com propriedade extensiva, certo? É a taxa de variação com o tempo da minha propriedade extensiva.
onde essa minha propriedade extensiva, certo? Ela pode assumir, certo? Massa, quantidade de movimento linear ou quantidade de movimento angular. Ok? Então, como é que eu vou fazer esse tratamento aqui para, certo, obter essa expressão? Uma expressão geral que converta uma equação de taxa para um sistema em uma equação equivalente para um volume de controle. Ok? Então, vamos reprisar essa informação, certo? Essa observação que foi feita, ΔT, no intervalo ΔT, seguinte ao início da minha observação, como quando o sistema coincidir com o volume de controle. Eu vou estar nessa situação aqui, onde facilmente você consegue identificar 3 regiões, certo? Aqui, a região 1, a região 2 e uma região 3, certo? Então, é essa mesma situação aqui, viu, pessoal? Região 1, região 2 e região 3. Na região 1, qual é a característica da região 1? A região 1, certo? A característica dela é que toda propriedade extensiva no seu interior é uma propriedade extensiva referente ao volume de controle. A propriedade extensiva na região 3, ok? É uma propriedade que está toda relacionada com o sistema. E a propriedade extensiva na região 2, que é comum para os dois, certo? É uma propriedade extensiva que está relacionada tanto ao sistema como ao volume de controle, certo? Já que ela é comum para os dois. Ok? Então, como eu vou trabalhar com taxa, como eu já falei para vocês, a gente vai trabalhar com taxa, com o tempo da propriedade, variação da propriedade, a taxa que vai expressar a variação da propriedade extensiva com o tempo no sistema. Ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a definição de derivada para expressar essa taxa. Certo? Por definição, dN dt no sistema vai ser igual ao limite da propriedade extensiva no sistema, certo? No instante t0 mais ΔT, menos a propriedade extensiva no sistema, certo? No instante t0 sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. Isso aqui é nada mais, nada menos do que a aplicação da definição de derivada para expressar essa taxa, certo? Taxa de variação com o tempo da propriedade extensiva no sistema. Vai ser igual ao limite da propriedade extensiva no sistema no instante t0 mais ΔT, menos propriedade extensiva no sistema no instante t0 sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. Quando eu resolver esse limite, eu estou determinando exatamente essa taxa. Ok? Então, vamos chamar isso aqui de equação 1. Certo? Agora vamos identificar, pessoal, qual a propriedade extensiva no sistema no tempo t0 mais ΔT e a propriedade extensiva no sistema no tempo t0. Certo? Como a gente já viu anteriormente, para o instante t0, a propriedade extensiva no sistema, certo? É igual à propriedade extensiva no volume de controle, já que ambos coincidem. Certo? Que é essa situação aqui. Certo? Propriedade extensiva no sistema, no tempo t0, vai ser igual à propriedade extensiva do volume de controle no tempo t0. Aí vocês começam a observar que eu já estou começando a introduzir volume de controle no segundo membro desta minha equação, que expressa a taxa de variação da propriedade extensiva com o tempo de um sistema. Eu já começo a introduzir aqui no segundo membro volume de controle. Certo? Então, essa taxa, essa propriedade extensiva no sistema do tempo t0 vai ser igual à propriedade extensiva no volume de controle do tempo t0. Já que no início da minha observação, que era tempo t0, o sistema coincidia com o volume de controle. Então, definimos isso aí como equação 2. Certo? Agora, vamos definir aqui quem é a propriedade extensiva no sistema no tempo t0 mais ΔT.
certo? Se você observar a propriedade extensiva no sistema no tempo T0 mais ΔT, qual é o no sistema no tempo T0 mais ΔT? Aqui, ó. É a propriedade extensiva na região 2, mais a propriedade extensiva na região 3. Ok? Então, aí eu tenho que, para o instante T0 mais ΔT, a propriedade extensiva do sistema, certo? No tempo T0 mais ΔT, vai ser igual à propriedade extensiva na região 2, certo? Mais a propriedade extensiva na região 3, certo? No tempo T0 mais ΔT. Ok? Mas observe bem que até agora, isso aqui, até agora isso aqui está expresso, certo? Eu não introduzi nada referente ao volume de controle. Mas, como eu já falei antes para vocês, essa propriedade extensiva na região 2, ela é comum tanto ao sistema, certo? Como ao volume de controle. Ok? Então, nesse caso específico, eu posso reescrever a propriedade extensiva na região 2 como a propriedade extensiva no volume de controle, menos a propriedade extensiva na região 1. Certo? Então, isso aqui, pessoal, deixa eu marcar aqui. Isso aqui, certo? É nada mais, nada menos do que a propriedade, certo? Extensiva. Opa, meu N aí tá. Certo? Então, isso aí é nada mais, nada menos do que a propriedade extensiva na região 2. Certo? Que vai ser a propriedade extensiva no volume de controle, ó, menos a propriedade extensiva na região 1. Quando eu pegar a propriedade extensiva no volume de controle menos a propriedade extensiva na região 1, eu vou ter a propriedade extensiva na região 2. Certo? Aí você já pode observar que entrou mais uma vez aqui, ó, volume de controle. O volume de controle entrou aqui, o volume de controle entrou aqui. Então, isso aqui é a equação 3. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar as equações 2 e 3, certo? E vou substituir na equação 1. Certo? A equação 2 é a propriedade extensiva no sistema no tempo T0. A equação 3 é a propriedade extensiva no sistema no tempo T0 mais ΔT. Certo? Então, vou reescrever isso aqui. Está aqui. Ó. Certo? Propriedade extensiva no sistema no tempo T0 mais ΔT, que é propriedade extensiva no volume de controle, menos a propriedade extensiva na região 1, mais propriedade extensiva na região 3, no tempo T0 mais ΔT. Está aqui. Certo? Menos propriedade extensiva no tempo T0, que é quem? Propriedade extensiva no volume de controle. Está aqui. Sobre ΔT. Sobre ΔT. Certo? Como vocês sabem das regras lá, certo? Da matemática, o limite da soma é igual à soma dos limites, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou reagrupar, certo? Essa expressão aqui, isolando aqui, certo? O volume, a propriedade extensiva no volume de controle. Porque aí eu vou ficar com a seguinte expressão. Isso aqui vai ser igual à propriedade extensiva no volume de controle, aqui, ó, no volume de controle no tempo T0 mais ΔT, menos propriedade extensiva no volume de controle no tempo T0 sobre ΔT. Certo? O limite disso aí quando ΔT tende a zero. Certo? Mais ó, o limite de quê? Da propriedade extensiva na região 3, no tempo T0 mais ΔT, sobre ΔT quando ΔT tende a zero. Menos, olha esse menos aqui, menos, certo? O limite da propriedade extensiva na região 1, certo? No tempo T0 mais ΔT, sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. Ok? Se você observar, aqui a gente cai mais uma vez, ó, na definição de derivada, certo? Limite da propriedade extensiva no volume de controle, no tempo T0 mais ΔT, menos propriedade extensiva no volume de controle, no tempo T0 sobre ΔT, quando ΔT tende a zero, isso aqui é a derivada da propriedade extensiva, certo? Com relação ao tempo. Ok? É exatamente isso aqui, ó.
derivada, só que aqui, eu, em vez de estar trabalhando com o volume, com o sistema, agora já é volume de controle. Derivada, certo? Da propriedade extensiva no volume de controle com relação ao tempo. Exatamente isso aqui, essa derivada expressa através desse limite, que é a definição. Depois escrever em termos de derivada parcial, certo? Porque também eu vou ter as derivadas, certo? Com as outras propriedades, certo? Da região 3 e da região 1. Ok? Então aqui vai ficar del NVC, ok? Del T, que vai ser igual a... Quem é esse NVC, pessoal? NVC é a propriedade extensiva. A gente já viu lá no slide anterior que a propriedade extensiva vai ser o quê, pessoal? Propriedade extensiva. Integral da propriedade intensiva, que multiplica ρ dv, sobre o volume, certo? Então, esse volume aqui, quando eu estou tratando em termos de sistema, esse volume é o volume do sistema. E a propriedade vai ser a propriedade extensiva do sistema. Como eu estou trabalhando em termos de volume de controle, a propriedade extensiva está relacionada ao volume de controle e essa integral aqui é sobre o volume de controle. Ok? Mas a expressão é a mesma que a gente já definiu naquela, certo? A expressão geral lá que representa, certo? As três leis. Certo? As propriedades das três leis. Certo, pessoal? Aí, então, isso aqui é a equação 5. Certo? Então, aqui vai ser del, a derivada parcial com relação ao tempo da propriedade extensiva do volume de controle. Quem é a propriedade extensiva do volume de controle? É a propriedade integral da propriedade intensiva, que multiplica ρ dv sobre o volume, só que é de controle. Certo? Então, isso aqui, ó, é esse termozinho aqui, certo? Que vem da definição de derivada, certo? Aplicando aí o limite. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Agora, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que avaliar esses dois termos da expressão, certo? Da sub-região, aliás, da região 3 e da região 1. Eu tenho que avaliar esses limites aqui. Como é que eu vou fazer isso? Certo? Isso aqui a gente vai obter uma expressão em termos de volume de controle, avaliando e examinando, certo? A região 3, certo? E aqui a gente vai avaliar e examinar a região 1, ok? Então, vamos começar aqui, ó, uma região 3. Vamos fazer isso aqui, ó. Tá trabalhando, certo? Fazendo isso aqui, ó, avaliar e examinar a região 3. Ok? Então, a minha região 3 é toda essa região aqui, ó. Esta é a minha região 3. Ok? Então, toda a minha região 3 está aqui. Certo? Então, para eu fazer a análise dessa região 3, eu vou escolher dentro da minha região 3 uma sub-região. Certo? Então, está aqui, eu chamei isso aqui de sub-região 3. Já que isso aqui tudo é a região 3, isso aqui vai ser uma sub-região 3. Essa sub-região 3, pessoal, certo? É uma sub-região que eu escolhida, onde no centro dela está passando uma linha de corrente. E, por definição, eu já sei que os vetores velocidade são tangentes à linha de corrente. Certo? Como eu escolhi uma sub-região, certo? Onde no centro dela passa uma linha de corrente, certo? Eu vou ter fluxo entrando nessa sub-região e saindo dessa sub-região. Agora, se você observar, esse fluxo de propriedade extensiva, certo? Entra por uma parcela, certo? Da minha superfície de controle, já que isso aqui tudo é o volume de controle, certo? Toda essa região aqui é o volume de controle, e esse pontilhado aqui é a minha superfície de controle. Então, o fluxo de propriedade extensiva, certo? Dessa minha sub-região 3, está atravessando, certo? Para fora do volume de controle, através desta
seçãozinha da superfície de controle. Ok? Então, o que foi que eu fiz, pessoal? Eu peguei essa sub-região 3 e dei um zoom nela aqui, transformando ela em tridimensional. Certo? Já que até agora eu tenho avaliado ela de forma bidimensional, eu trouxe a minha sub-região aqui de forma tridimensional. Considerando que esta áreazinha aqui, ó, certo? Onde existe um fluxo de propriedade extensiva atravessando esta áreazinha, essa área aqui é a área DA da minha superfície de controle, certo? Já que isso aqui é o meu volume de controle e essa aqui é a superfície de controle, certo? Isso aqui é uma áreazinha DA, certo? Da minha superfície de controle. Que nesta figura ela está representada como essa seção aqui, ó. Essa é a minha área DA. DA. Ok? Esta linha que está passando exatamente no centro desta minha sub-região aqui, ó, essa linha que passa no centro, é esta linha de corrente aqui, ó. Ok? Então, eu estou analisando, como o meu foco é o volume de controle, eu vou analisar, certo, o que entra ou o que sai do meu volume de controle através da superfície de controle. Como eu peguei essa sub-região 3, a minha superfície de controle é essa, certo? Superfície de controle não, é uma seção da superfície de controle, é essa aqui, ó, de área DA. Certo? Então, o fluxo está atravessando e saindo do meu volume de controle, certo? Para essa sub-região 3, não é isso? Através dessa seçãozinha aqui, ó, certo? Da minha superfície de controle, de área DA. Então, a minha superfície de controle é essa aqui, ó, de área DA. Certo? Como o volume, a linha de corrente passa aqui no centro, a linha de corrente está passando aqui no centro. Certo? Significa o quê? Que no ponto central aqui, tangente à linha de corrente, certo? Tem o meu vetor de velocidade do fluxo, certo? De propriedade extensiva. Lembrando que aí eu não estou tratando de massa nem outra propriedade. Agora eu estou tratando de forma geral da propriedade extensiva. Então, quando eu falo de fluxo, é fluxo de propriedade extensiva. E no final a gente vai converter para fluxo de massa, fluxo de momento linear, fluxo de momento angular. Ok? Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma área, certo? Uma seçãozinha da minha superfície de controle, de área DA, onde existe uma linha de corrente, certo? E no ponto, certo? Tangente à linha de corrente é a velocidade do fluxo de propriedade extensiva que está atravessando esta minha superfície de controle de área DA. Ok? Certo, pessoal? Certo? E essa minha sub-região 3, ó, ela vai ter uma extensão ΔL, que é essa aqui. Ó. Essa é a minha extensão ΔL. Então, aqui vai ser a extensão, a minha área da minha seção, onde o fluxo está passando, de área DA, essa aqui, representada por essa área rachurada aqui, desse meu prisma. Certo? E o meu ΔL é a extensão da minha propriedade, da minha sub-região. Certo? Aqui, ó, essa extensãozinha aqui. Ó. Essa extensão aqui, ó, é a extensão ΔL. Ok? Agora, essa minha área DA, que o fluxo está atravessando, eu posso representá-la como um vetor. Eu posso orientar esta minha área. Um vetor ortogonal à superfície, que no caso é a superfície de controle, e saindo dela. Então, meu vetor só pode ser para fora, para cá, que é saindo da superfície. Se eu botar o vetor para dentro aqui, eu estou para dentro da superfície. Aí sai da definição do vetor área. Aí não atende à definição do vetor área orientado. Certo? Se o fluxo acontece através dessa superfície, certo? Para fora, certo? O meu vetor área vai ser ortogonal a ela e para fora. E cujo módulo desse vetor vai dar essa minha área DA aqui. Ok? Então, essa minha área DA, que é esta área aqui, certo? Eu vou ter um vetor área ortogonal à superfície saindo dela. Então, aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus,
certo? Eu vou ter o vetor dA. Ó, formando 90 graus aqui, ó, com a minha superfície. Deixa eu usar a lupa aqui, ó. Certo? Então, aqui eu vou ter o vetor, aqui eu tenho a área representada por um vetor ortogonal, certo? Ortogonal, e saindo da minha superfície de controle. Ok? É exatamente esse vetorzinho aqui. Ok? Que está ortogonal, essa superfície saindo dela. Certo? E ele está fazendo um ângulo alfa com o vetor velocidade. Certo? Então, dependendo da posição que eu me encontre aqui, certo? Esse vetor área aqui pode estar na mesma direção e sentido do vetor velocidade, ou pode estar oposto também, dependendo da parte da superfície de controle que eu estou analisando. Como eu estou analisando essa sub-região 3, toda essa região, essa superfície de controle aqui, ó, que é comum, certo? Que está aqui, ó, separando a região 2 da região 3, toda essa minha superfície de controle aqui, os vetores áreas estão sempre saindo dela. Certo? E existe um componente dele que está na direção da linha do meu escoamento. Certo? Ok, pessoal? Então, o que é que eu preciso para fazer o cálculo dessa propriedade extensiva? Eu preciso fazer o seguinte cálculo, que a propriedade extensiva, certo? Quando eu trato de toda a região 3, sabe? Eu estou tratando da propriedade extensiva da região 3. Certo? Isso aqui é a propriedade extensiva de toda a região 3. Agora, a propriedade extensiva da sub-região 3 é um elemento diferencial da minha propriedade extensiva total. Certo? Então, aí eu vou dizer que a propriedade extensiva da minha sub-região 3, no tempo t0 mais ΔT, certo? Vai ser dada, certo? Por definição, a gente viu o quê, pessoal? Aqui a propriedade extensiva, seja um sistema ou volume de controle, ela vai ser igual a integral neta ρ dv, certo? Sobre o volume, que pode ser volume de controle ou sistema, certo? Daqui eu posso tirar, se a propriedade extensiva é essa integral, certo? A diferencial da minha propriedade extensiva vai ser o quê? Vai ser o meu integrando, né? Neta ρ dv. Ok? Então, é exatamente isso que eu estou dizendo aqui. Ó. A propriedade extensiva da sub-região 3, no tempo t0 mais ΔT, vai ser neta ρ dv, certo? No tempo t0 mais ΔT. Ok? Estou vindo aqui já só a partir dessa expressão geral que eu obtive, certo? A propriedade extensiva da sub-região é um diferencial da propriedade extensiva da região como um todo, né? E ele vai ser expresso como neta ρ dv, certo? Agora, eu preciso definir quem é esse meu dv. O que é esse meu dv? O meu dv é o volume da minha sub-região 3. O que é o volume da minha sub-região 3? É o volume desse prisma. Ok? Então, o volume, certo, desse prisma aqui, cuja área dA é expressa pelo vetor área dA, ok? Faz um ângulo alfa com o comprimento ΔL, certo? O vetor área faz um ângulo alfa com o comprimento ΔL, certo? O volume, certo? Vai ser expresso dessa forma, ΔL, aliás, o volume, né? dV, que é o volume da minha sub-região 3, dV vai ser igual a L dA cosseno de alfa, certo? Aqui vocês já viram lá em cálculo, né? Ou seja, o volume desse prisma, cuja área expressa pelo vetor dA, faz um ângulo alfa, certo? Com o vetor comprimento ΔL, certo? O volume desse prisma vai ser dado por ΔL, que multiplica ΔA cosseno de alfa.
Ok? Como delta L que multiplica dA cosseno alfa. Como delta L é um vetor, certo? E dA também é um vetor, isso aqui você já está vendo que é a definição do produto escalar. Certo? Mas vamos expandir mais um pouco. Então, dessa forma, a gente obteve aí o volume da minha sub-região 3, certo? Sabendo que o vetor área, certo, desse meu prisma forma um ângulo alfa com o vetor comprimento ΔL, certo? Logo, o volume do prisma vai ser módulo do vetor área, que multiplica módulo do vetor ΔL, vezes o cosseno do ângulo formado, certo, entre o vetor área e o vetor ΔL. Ok? Agora, sabendo que ΔL é essa extensãozinha aqui, ó, certo? Que se formou num determinado intervalo de tempo ΔT, certo? A partir do fluxo de propriedade extensiva que tinha uma dada velocidade v, eu posso, e constante, né? Eu posso dizer que esse meu ΔL aqui vai ser igual a v, certo? Que é a velocidade do fluxo da propriedade extensiva que atravessa a superfície de controle, essa áreazinha, certo? Da minha superfície de controle, certo? Eu posso, certo, expressar, posso dizer que esse meu ΔL aqui, já que essa minha velocidade é constante, essa minha sub-região 3 se formou no intervalo de tempo ΔT, certo? Eu posso dizer que esta minha extensão ΔL aqui, ó, é V ΔT, ok? Então, nesse caso aí, pessoal, eu vou ter o seguinte, ó, reescrevendo aqui, eu vou ter neta ρ que multiplica dV, onde dV é o volume do prisma. E o volume do prisma eu já sei, que é ΔL, ó, que multiplica dA, que multiplica cosseno de alfa. Ok? Isso no intervalo Q0 mais ΔT. E eu já sei também que ΔL eu posso escrever como V ΔT. Ok? E aí eu reescrevo essa minha equação aqui. Fica neta ρ, que multiplica dA, cosseno alfa, em vez de ΔL, V ΔT. Certo? No instante T0 mais ΔT. Ok, pessoal? E agora eu vou observar o seguinte. Velocidade é um vetor. A área é um vetor. Se você observar aqui no meu prisma, da minha sub-região 3, certo? O meu vetor velocidade está aqui, o meu vetor área está aqui, e está formando um ângulo alfa entre o meu vetor velocidade e o meu vetor área. Está aqui exatamente o cosseno de alfa. Certo? Aqui eu tenho a aplicação de um produto escalar. Então, eu vou reescrever isso aqui. Como é que eu vou reescrever? Eu vou reescrever como neta ρ, que multiplica, em vez de dA cosseno alfa V, eu vou botar V escalar dA. E quando eu fizer V escalar dA, eu vou encontrar dA cosseno alfa V. Certo? Então, eu reescrevi isso aqui, ó, como V escalar dA. V escalar dA. Que é exatamente dA cosseno alfa V. Certo? Então, aqui eu vou ficar com neta ρ, V escalar dA, ΔT. Ok? Então, isso aqui é a minha propriedade extensiva da minha sub-região 3. Ok? Agora, se eu quiser saber, a partir do conhecimento desta propriedade extensiva, que é da sub-região 3, se eu quiser saber, a partir dessa expressão, qual é a propriedade extensiva da região 3 como um todo, eu integro isso aqui. Certo? Então, a minha propriedade extensiva da minha região 3, agora eu estou integrando, né, para obter toda a região 3, a propriedade extensiva da região 3, no tempo T0 mais ΔT, vai ser integral, certo? Sobre a superfície de controle, certo? Comum aí à região 3, certo? Então, essa minha superfície de controle aqui, ó,
que é exatamente por onde por onde a minha propriedade extensiva está saindo do meu volume de controle, certo? Por onde ela está saindo do meu volume de controle. Ok, pessoal? Então, ela sai por toda essa superfície de controle aqui, ó. Ok? Então, a propriedade extensiva na região 3 vai ser integral disso aqui sobre a superfície de controle na região 3. Ok? Que é exatamente por onde, certo? A propriedade extensiva está atravessando o volume de controle. Lembrando que o foco nosso aqui é volume de controle e superfície de controle. É o que entra e o que sai do volume de controle. Ok? Então, nesse caso aqui, eu vou ficar com integral de neta, ρ, vezes escalar dA, delta T, sobre a superfície de controle presente na sub-região 3, esse pontilhado vermelho aqui. Ok? Então, aí eu determinei qual é a minha propriedade extensiva na região 3. Chamei ela de equação 6. Agora, a gente tem que fazer o quê? Agora, a gente tem que avaliar e examinar a região 1 e fazer o mesmo tratamento da região 1. Certo? Então, na região 1, eu vou ter o seguinte. Certo? Não, aqui eu, continuando, né? Vamos lá para a equação aqui. Certo? Resolvendo logo esse limite aqui. Ainda estamos nessa avaliação da região 3. Calculando esse limite aqui. O limite, certo? Então, nesse caso aqui, esta é a minha propriedade extensiva na região 3. Escrita agora em termos de superfície de controle. Certo? Então, já apareceu superfície de controle. Ora aparece volume de controle, ora aparece superfície de controle nesse tratamento matemático. Então, aqui já apareceu superfície de controle, ela está aqui. Ok? Quando eu pego isso aqui e aplico a equação, certo? O termo, certo? Esta equação aqui, que eu chamei de equação 6, aplicando, certo? No termo, nesse termo aqui, da equação 4. Então, o termo da equação 4 é exatamente esse, limite da propriedade extensiva no tempo t0 mais ΔT sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. Se eu já sei que a propriedade extensiva no tempo t0 mais ΔT, escrita agora em termos de superfície de controle, é dado por esta expressão aqui, certo? Eu vou substituir essa equação 6, certo? Nesse termo da equação 4. Ok? Então, aqui esse resultado aqui, exatamente esse. Propriedade extensiva na região 3, tem t0 mais ΔT sobre ΔT, o limite, né, quando ΔT tende a zero, vai ser igual ao limite a integral sobre a superfície de controle na região 3, certo? Quem é? Propriedade extensiva na região 3. Neta, ρ, vezes escalar dA, ΔT. Certo? Sobre ΔT, certo? Quando ΔT tende a zero. Se você observar, esse ΔT vai embora com esse ΔT, certo? E o meu limite é a própria integral. Ok? Então, nesse caso aí, a gente vai ficar, esse limite aqui vai ser integral sobre a superfície de controle da região 3, neta, ρ, v, escalar dA. Ok? Então, isso aqui é a equação 7. Certo? Então, aí a gente avaliou e reescreveu esse limite aqui, certo? Agora, em termos de superfície de controle. Lembra? Isso aqui já foi escrito em termos de volume de controle. Agora, a gente vai trabalhar nisso aqui para escrever em termos de superfície de controle. De tal forma que, no final, eu vou encontrar uma expressão. Certo? Eu vou encontrar aquela expressão matemática geral. Certo? Para converter uma equação, certo? De taxa para um sistema, que é essa aqui, em uma equação equivalente para o volume de controle. Ok? Então, aí vamos avaliar agora a região 1. Então, a região 1 está aqui. A região 1. Ok? Lembrando que o nosso foco é o volume de controle. Então, a minha superfície de controle está aqui agora. Minha superfície de controle que eu estou analisando. Aqui vai ter a sub-região 1. Esta região todinha aqui é a região 1.
Essa aqui é a sub-região 1. Ok? Esse é o volume de controle. E esse ponto ilhado é a superfície de controle. Ok? E isso aqui é a minha sub-região 1. Então, a minha superfície de controle, certo? Por onde o fluxo de propriedade extensiva atravessa para entrar no volume de controle, é essa minha superfície aqui. Certo? De área dA. Ok? Aqui eu vou ter, certo? A minha linha de corrente está aqui, atravessando. Então, no ponto aqui, tangente à linha de corrente, na direção do meu escoamento, eu vou ter o vetor velocidade. O vetor velocidade, que está aqui. Ó. Esta aqui é a minha superfície de controle. Ó. Essa é a minha superfície de controle. O meu vetor velocidade está entrando para dentro do meu volume de controle, nessa sub-região 1. Ok? Enquanto que o meu vetor área, por definição, é ortogonal à superfície e saindo dela. Se é saindo dela, ele está para cá. Está para cá. O vetor dA. Ok? Está aqui ele. Ele forma 90 graus, certo? Com a minha superfície. O vetor área dA. Certo? Mas aí, com o vetor velocidade, ele está formando um ângulo de 180 menos alfa. Porque se eu projetar esse meu vetor área, que está ortogonal à superfície saindo dela, certo? Se eu pegar o simétrico dele, né, com relação a esse ponto, eu vou obter o meu vetor menos dA, que possui o mesmo módulo dele, a mesma direção, mas sentido oposto. Certo? E esse está formando um ângulo alfa, semelhante ó, a esse caso aqui, ó, formando um ângulo alfa com velocidade. Né? Então, esse meu vetor menos dA forma um ângulo alfa com vetor velocidade. Enquanto o vetor área, certo, obtido aqui, certo, ele forma um ângulo 180 menos alfa com o vetor velocidade. Ok, pessoal? Então, a análise aqui é semelhante à anterior, certo? Essa minha sub-região aqui vai ter também uma extensão ΔL, certo? Uma extensão ΔL vetor, ok? Vai ter um fluxo de propriedade extensiva atravessando essa superfície de controle para dentro do volume de controle de velocidade G. Essa minha superfície aqui, representando com vetor área ortogonal a ela e saindo dela. Está aqui, ó, o vetor área, dA, vetor, ok? O vetor menos dA, certo? Forma um ângulo alfa com V, logo o vetor dA forma um ângulo de 180 menos alfa com V. Tanto faz eu trabalhar, certo? Porque vai cair na mesma situação, né? Certo? O cálculo do volume desse prisma aqui. Porque, no caso, esta região todinha aqui é a região 1, e a minha região 1 possui a propriedade extensiva na região 1. Aqui a minha sub-região 1, e a minha sub-região 1 possui propriedade extensiva na sub-região 1, que é um elemento diferencial da propriedade extensiva da região 1 como um todo. Ok? Então, aqui eu vou ter que a propriedade extensiva na sub-região 1, no tempo t0 mais ΔT, vai ser, mais uma vez, ó, a gente já viu que a propriedade extensiva, certo? Opa, meu N aqui está bem ruim, né? Integral, meta ρ, dV, integrando sobre o volume, certo? Só para relembrar de novo, se eu estou trabalhando com um elemento de propriedade extensiva, ou seja, dN, isso aqui vai ser igual ao meu integrando aqui, né? Meta ρ dV. Certo? Então, aqui eu vou ter que a propriedade extensiva da sub-região 1 no tempo t0 mais ΔT vai ser meta ρ dV no tempo t0 mais ΔT. Aí, mais uma vez, calcular o volume, certo? Da minha sub-região 1.
Qual é o volume da minha sub-região 1? É o volume, certo? E no caso, eu estou expressando aqui como volume desse prisma. Aí eu vou usar aquele mesmo conceito que a gente já viu, certo? O cálculo do volume desse prisma, né? No caso, aí o volume desse prisma, cuja área é representada pelo vetor dA, faz um ângulo alfa com o comprimento ΔL, certo? Ela vai ser expressa como, certo? Vai ser expressa como dV, né? Como a gente já viu antes, né? dV, que é o volume, semelhante ao anterior. dV vai ser igual a ΔL, certo? Só que aí eu estou trabalhando com a projeção do vetor área menos dA cosseno alfa. Ok? Então, o volume, certo, desse prisma, cuja área é representada pelo vetor, certo, dA, que no caso aqui é menos dA, forma um ângulo alfa, certo, com o vetor que representa o meu comprimento, ΔL. Certo? Então, o volume vai ser ΔL, que multiplica menos dA, certo? Opa, que aqui já é o produto escalar, né? Tem esse sete em cima, certo? Menos dA cosseno alfa. Ok? Então, está aqui, ó. Menos dA cosseno alfa, ΔL, é o volume desse prisma que estou representando como se fosse a minha sub-região 1. Ok? Mais uma vez, ΔL vai ser escrito como VΔT. Então, eu reescrevo isso aqui, ó. Tirando o sinal para fora, menos neta ρ, dA cosseno alfa, e em vez de ΔL, VΔT. Ok? Mais uma vez, observando, isso aqui é a definição, certo? A aplicação, aliás, do produto escalar. Já que velocidade é vetor e dA também é vetor. Certo? Então, isso aqui é V escalar dA. Ok? Reescrevendo, vou ficar com menos neta ρ, V escalar dA, vezes ΔT. Ok? Agora, isso aqui é o quê? A propriedade extensiva na sub-região 1. Aí, fazendo o mesmo procedimento. Qual vai ser a propriedade extensiva para a região 1 como um todo? Eu integro isso aqui. Integro aonde? Integro na superfície de controle, certo? Presente aí na região 1. Ok? Então, a propriedade extensiva da região 1 vai ser igual a menos a integral disso aqui, que é integral sobre a superfície de controle, certo? Na região 1, de neta ρ V escalar dA ΔT. Ok? Aí o que é que a gente faz? Já que eu já sei qual é a minha propriedade extensiva na região 1, tem que ter 0 mais ΔT, eu jogo lá, certo? No termo da equação 4, que é isso aqui. Ó. O limite da propriedade extensiva na região tem que ter mais ΔT sobre ΔT quando ΔT tende a zero. Certo? Como a propriedade extensiva na região 1 tem que ter 0 mais ΔT é dado por menos a integral sobre a superfície de controle na região 1 de neta ρ V escalar dA ΔT, certo? Está aqui, ó, integral, certo? Sobre a superfície de controle na região 1 de neta ρ V escalar dA ΔT, certo? Sobre ΔT. Então, aí é a mesma situação. ΔT vai embora com ΔT, então esse limite aqui vai ser, certo? A própria integral, certo? Que nós temos aí, menos a integral sobre a superfície de controle na região neta ρ V escalar dA. Ok? Então, isso aqui chamamos da equação 9. Certo? E agora, o que é que a gente vai fazer, pessoal? Já que eu sei, ó, já que eu descobri quem é esse termo, que é isso aqui, já descobri quem é esse termo, avaliando a sub-região 3, né? Certo? E já sei qual é esse termo aqui.
certo? Como a gente fez lá aquela avaliação na sub-região 1, certo? Eu vou pegar os valores e vou substituir aqui e obter uma expressão geral, certo? Então, a expressão geral vai ser essa aqui. Então, substituir, certo? 5, 7 e 9 na equação geral 4, certo? Eu vou ter 5. Opa, cadê? 5, tá aqui, ó. Certo? 7 e 9. Aplico. Na equação 4 tem isso aqui, ó. Equação 5 é essa aqui. Del T, certo? Integral sobre o volume de controle, neta, ρ, dv. Mais a equação 7 é essa aqui. Integral sobre a superfície de controle na região 3, neta, ρ, escala dA. Mais a equação 9 é essa aqui. Integral sobre a superfície de controle na região 1, neta, ρ, escala dA. Se você observar, todo o segundo membro aqui está escrito em termos de volume de controle e sua superfície de controle. Enquanto que o primeiro termo aqui está relacionado ao sistema. Ok? Então, o que foi que eu fiz aí? Nesse tratamento matemático. Eu fiz exatamente isso. É o desenvolvimento dessa expressão geral. Certo? Para converter uma equação de taxa, ó, para um sistema em uma equação equivalente, que é essa aqui, ó, para um volume de controle. Ok? Então, esse aqui, se você observar, certo? Superfície de controle na região 3. Vamos ver superfície de controle na região 3. A região 3 é essa aqui, ó. Essa é a região 3. A superfície de controle comum na região 3 é essa aqui, ó. E por ela está acontecendo o quê? Um fluxo para fora do volume de controle. Ok? É exatamente isso que ele está dizendo. Fluxo para fora. E na sub-região 1, aliás, na região 1, a região 1 é toda essa região aqui, ó. E a superfície de controle da região 1 vai ser qual? Vai ser essa aqui, ó. Ok? Por ela está acontecendo o quê? Fluxo para dentro do volume de controle. Então, isso aqui, ó, por esta superfície de controle, eu tenho fluxo para fora do volume de controle, e por esta superfície de controle, eu tenho fluxo para dentro do volume de controle. Então, aqui, ó, fluxo para fora da superfície de controle na região 3, e fluxo para dentro na superfície de controle na região 1. Se você observar, pessoal, olha aqui, superfície de controle na região 1 é essa aqui, ó. E superfície de controle na região 3 é essa aqui. Então, eu posso reescrever essa equação aqui em essa soma como se fosse uma única equação, integrando sobre toda a superfície de controle fechada. Porque essa superfície de controle na região 3 é essa superfície de controle aberta. Aqui, ó. A superfície de controle na região 1 é a superfície, aliás, da região 1 é essa aqui, ó, aberta. Certo? E da região 3 é essa aqui, que é a superfície de controle aberta. Se eu for somar as duas superfícies de controle, eu vou ter uma superfície de controle fechada. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Então, eu reescrevi esta soma, certo? Como a integral sobre a superfície de controle fechada de neta, ρ, vezes escala dA. Certo? E aí a minha expressão passa a ser essa. Certo? A taxa de variação da propriedade extensiva no sistema vai ser igual a del T, certo? A integral sobre o volume de controle de neta, ρ, dv, mais integral sobre a superfície de controle fechada de neta, ρ, vezes escala dA. Então, essa é a equação geral. E essa equação aqui é conhecida como teorema de transporte de Reynolds. Certo? Então, o teorema de transporte de Reynolds ele faz exatamente isso.
ele é uma expressão que converte uma equação de taxa para um sistema em uma equação equivalente para o volume de controle, certo? Então, isso aqui é o chamado teorema de transporte de Reynolds, certo? Então, essa é a equação geral, certo? Aqui vai me dizer exatamente a taxa de variação da propriedade extensiva do sistema. Esse termo aqui, ó, do segundo membro, vai me dar a taxa de variação da propriedade extensiva no volume de controle, como a propriedade extensiva varia dentro do meu volume de controle. E esse termo aqui da integral vai me dar a taxa em que a propriedade extensiva atravessa a superfície de controle. Certo? Então, essa é a expressão geral. Se você quiser particularizar essa expressão, certo? Para cada propriedade extensiva específica, a gente vai ter o quê? Por exemplo, se a minha propriedade extensiva for massa, aqui eu vou ter dm/dt do sistema, que vai me dizer o quê? A taxa de variação da massa do sistema. Ok? Ela vai ser igual a del/t, integral de Vc, a propriedade intensiva vai ser 1, né? Então vai ficar del/t, integral sobre o volume de controle de ρdv. Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar a taxa de variação de massa no volume de controle. Certo? E aqui, se for a massa, né? O neto aqui vai ser 1. Aqui vai ficar ρ vezes escala de A. Então, vai ficar integral sobre a superfície de controle fechada, ρ vezes escala de A. E vai me dizer o quê? Vai me dizer a taxa com que a massa atravessa a superfície de controle. Ok? Do mesmo jeito, se eu for trabalhar com momento linear. Se for trabalhar com momento linear, a propriedade extensiva aqui vai ser o momento linear. E a propriedade intensiva aqui vai ser velocidade, vetor. Ok? E aqui vai ser a taxa de variação com o tempo do momento linear no sistema. Vai ser igual a esse termo aqui, que vai representar a taxa de variação do momento linear no volume de controle, mais esse termo aqui, que vai me dizer a taxa em que o momento linear atravessa a superfície de controle. E do mesmo jeito, vai para o momento angular. Okay? Então, essa é a expressão geral. Certo? Se você não tivesse feito essa equação geral que representasse, certo, cada lei, você teria que fazer essa análise que a gente fez para cada uma delas. Certo? E seria uma aula inteira para cada lei, para você deduzir e chegar na expressão final. Certo? Agora, utilizando essa equação geral, não, a gente cai nessa equação de transporte de Reynolds e depois a gente vai particularizar para cada propriedade extensiva que interessa. Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, tudo bem, professor. Pronto, então, deixa eu ver que horas são agora. Peraí, viu, pessoal? 15h36. Porque nessa projeção de tela cheia eu não consigo ver o relógio. Certo? Então, eu vou parar aqui essa apresentação e vamos fazer o seguinte. Vamos ver até onde a gente pode trabalhar com a conservação de massa. Ok? Então, deixa eu compartilhar isso aqui com vocês, que agora a gente já sabe, certo? Qual é. Eu resolvi vir para o PowerPoint, porque nos outros softwares estavam dando problema de comunicação, estava atrasando aí o tempo de escrita aqui com quando o traçado aparece aí na tela. Né? Aí aqui no PowerPoint não, está em tempo real, eu achei melhor. Certo? Vamos ver se dá certo. Certo? Então, esse foi o teorema de transporte de Reynolds, certo? Que é a equação geral. Certo? Vamos agora particularizar para o caso da conservação de massa. Deixa eu ver na projeção. Dá para ver, pessoal, aí? Dá para ver sim, professor.
Pronto, então vamos agora particularizar para conservação de massa. Vocês vão ver que bacana. Certo? Conservação de massa. Ok? Então, como a gente já viu anteriormente, a propriedade extensiva para o caso da conservação de massa é a massa. Certo? E a gente viu também que a propriedade intensiva, certo? A propriedade intensiva é 1, né? Para o caso da massa. Certo? E vimos também que essa taxa de variação com o tempo da propriedade extensiva é dT, né? No sistema. Que a gente já viu que esse dMdt no sistema vai ser quanto? 0. Certo? Logo, da equação 1, eu vou ter o quê? Eu vou ter a propriedade extensiva, vai ser a massa, então eu vou ter dm dt no sistema, vai ser igual a del t. O que mais? A propriedade extensiva é 1, então del t, certo? A integral sobre o volume de controle de ρ dv. Certo? Mais integral sobre a superfície de controle fechada, o neto é 1, fica ρ v escalar dA. Ρ v escalar dA. Como eu já sei que dm dt no sistema é igual a 0, então dm dt é igual a isso, que por sua vez vai ser igual a 0. Certo? Então a gente chegou nessa expressão. A expressão é del t integral sobre o volume de controle, certo? De ρ dv, certo? Mais integral sobre a superfície de controle fechada, ρ v escalar dA igual a 0. Certo? Essa é a equação que a gente chegou, aplicando aí, certo? O teorema de transporte de Reynolds, considerando a propriedade extensiva como massa. Chamar isso aqui de equação 2. Ok? Agora preste atenção. Vamos dar condições, algumas condições específicas e avaliar essa equação 2. A primeira, eu vou fazer o seguinte, ó, para certo fluido, ou para fluidos no geral, né, incompressíveis, o que é um fluido incompressível, por definição, pessoal? A massa específica vai ser constante. Certo? Então, para fluidos incompressíveis, eu vou ter o ρ é constante, cai fora da integral, o ρ é constante, cai fora da integral. Se eu divido tudo por ρ desaparece. Certo? Aí eu vou ficar com del t integral sobre o volume de controle de dV, certo? Mais integral sobre a superfície de controle fechada de V escalar dA. Isso aqui igual a 0. Ok? Então, isso aí é para um caso, essa equação, certo? É a equação da continuidade na forma integral, certo? Escrita considerando o fluido incompressível. Ok? Então, chegamos nessa expressão. Agora, o que é integral de dV
Integral de dever sobre volume de controle, o próprio volume de controle. Certo? Então, isso aqui eu posso reescrever assim, ó. Del, a derivada do volume, no caso é o volume de controle, del T, a taxa de variação, né? Deixa eu apagar aqui, como eu erro isso aqui. Certo? Fica del V, del T, já que, deixa eu só botar aqui, ó, para lembrar vocês, já que isso aqui é V, né? Integral de dv sobre V é V. Certo? Então vai ficar del V, del T, ó, del V, del T, certo? Mais integral sobre a superfície de controle fechada de V escalar de A. Igual a zero. Então, essa aqui, pessoal, é a equação, ó, certo? Da continuidade na forma integral, certo? Para fluidos incompressíveis. Ok? E aí a gente ainda pode particularizar mais. Ainda podemos particularizar mais. Aí, vamos supor o seguinte, considerando que o volume de controle é não deformável. Isso significa o quê? Significa que eu não vou ter variação de volume de controle. Se ele é não deformável, certo? O volume de controle vai ser constante. Então, ΔV ou ΔT vai ser zero. Certo? Então, considerando que é a nossa situação, né? Considerando, e como eu estou simulando conexões hidráulicas, o fluido é incompressível. Então, o ρ é constante. Eu vou trabalhar com água, com óleo, certo? Então, eu estou trabalhando com fluido, com líquido, né? Certo? Que nas variações de pressões usuais, como a gente já viu, a variação de massa específica é muito insignificante, né? Não chega nem próximo a 5% dentro da variação de pressão usual, ok? Então, nesse caso aí, eu posso cobrar constante para líquidos. Então, como eu estou dimensionando dutos para conduzir líquidos, seja ele esgoto, água, certo? Então, eu estou trabalhando com fluido incompressível, certo? E como eu vou dimensionar essas estruturas definindo um volume de controle, certo? Fixo em torno da região de interesse, que é exatamente lá onde tem a conexão, que é lá que eu quero conhecer a força, certo? E todas as suas componentes e localizar essa força, é exatamente na conexão. Então, onde é que eu vou traçar o meu volume de controle, definir o meu volume de controle? Vai ser exatamente na conexão. Para que é que eu vou querer um volume de controle variável? Não faz sentido, certo? Então, no caso, considerando o volume de controle não deformável, ou seja, o volume de controle for constante, certo? Eu vou ter esse termo dV/dt igual a zero, certo? Então, considerando um volume de controle não deformável, ou seja, Vc igual a constante, certo? Eu vou ter uma linha aí que eu não... Certo? Eu vou chegar na expressão integral sobre a superfície de controle fechada de V escalar de A igual a zero. Está entendendo? Então, estou partindo lá daquela equação geral que a gente definiu anteriormente, certo? E vou dando condições e vou particularizando para uma equação específica, né? Que eu queira trabalhar. Ok? Então, é exatamente isso. A equação da continuidade na forma integral, essa é a equação 2. Certo? Agora, dependendo das condições, alguns termos vão ser simplificados ou até mesmo cancelados. E eu posso ir simplificando ela ao máximo. Certo? Como a gente fez aí, né?
Para o fluido incompressível, o ρ é constante. Se o ρ é constante, cai fora da integral. Certo? Divide tudo por ρ, o ρ vai embora. Certo? Aí cai nessa outra expressão. Aí aquele termo lá, que tem a derivada parcial com relação ao tempo, vai ser em cima, certo, do integral de dv sobre o volume, que é o próprio volume. Certo? E aí vai me dar, como resultado, del V, del T. Certo? Como eu estou dizendo que o volume de controle que eu vou adotar para analisar o meu problema é não deformável, é estacionário, né? E não deformável, certo? Eu vou ter um volume de controle constante, logo, esse termo, variação do volume de controle no tempo, vai ser zero. E a minha equação cai para, simplificar mais ainda, certo? Vai para integral sobre a integral da superfície de controle fechado de V escala dA igual a zero. Essa aí é a equação da continuidade na forma integral para fluidos incompressíveis, considerando um volume de controle não deformável, ou fixo. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Aí vamos ver mais uma coisa. Vamos analisar a dimensão desse integrando. Vamos avançando aqui. Então, qual vai ser? Então, deixa eu botar de novo a expressão. A expressão que a gente chegou foi essa. Integral sobre a superfície de controle fechada, certo? De V escalar dA. Igual a zero. Essa é a minha integral. Agora, qual vai ser a dimensão do integrando? Vamos lá. Dimensão do integrando. Opa. Dimensão do integrando. Qual vai ser a dimensão do integrando? A dimensão da velocidade vai ser o quê? L sobre T. Né? Dimensão da velocidade. Dimensão da área vai ser o quê? L ao quadrado. Certo? Logo, quando a dimensão de V multiplicar, vai ser o quê? Vai ser L sobre T que multiplica L quadrado. Certo? Que é igual a L ao cubo sobre T. Ok? Que é a dimensão de quê, pessoal? Volume. Aliás, de vazão. Vazão volumétrica, que é volume por unidade de tempo. Ok? Agora vamos fazer o seguinte, ó. E L vai ser igual a zero por quê? Porque o fluxo está atravessando, ó, eu tenho a superfície de controle, meu volume de controle é esse aqui, ó, esse é o meu volume de controle. Esta é a minha superfície de controle. E eu tenho fluxo entrando e saindo. Então, quando eu resolvo essa integral para toda a superfície de controle fechada, o resultado vai ser zero, porque o que entra é igual ao que sai. Ok? O que entra vai ter resposta negativa, somado com o que sai. A resposta é positiva e, no final, anula. Ok? Que aqui vai ter um produto escalar. Né? O vetor área aqui é saindo, o vetor velocidade é entrando, o ângulo aqui é maior que 90, o resultado do produto escalar é negativo. Então, para o fluxo que está entrando, eu vou ter fluxo negativo, e o fluxo que está saindo, eu vou ter fluxo positivo. Então, o vetor área é saindo da superfície, o vetor velocidade também está saindo, o ângulo entre eles é menor que 90 graus, certo? Então, isso aqui vai dar um produto escalar e dar um número positivo. Então significa o quê? Quando eu somar todo o fluxo que entra com o fluxo que sai, a minha resposta é zero. É exatamente isso que está me dizendo esta equação. Ok? Agora vamos fazer o seguinte. Em vez de eu integrar
sobre toda a superfície de controle fechado, eu integrar sobre uma regiãozinha aqui, ó, da minha superfície de controle. Uma regiãozinha, certo? Uma áreazinha A, certo? O que é que eu vou ter? Como é que eu vou resolver, certo? Esta equação para um fluxo que está atravessando uma regiãozinha da superfície de controle de área A, certo? Então, nesse caso, através de uma seção A da superfície de controle, eu vou ter exatamente a equação. Eu resolvendo isso aqui, vai dar vazão que atravessa a equação lá, certo? A vazão volumétrica, dada em comprimento ao cubo por tempo, ok? Então, isso aí vai ser a vazão que atravessa a seção A da superfície de controle, vai ser a integral sobre a área, não mais sobre a superfície de controle fechada, é sobre a área, assim, certo? De vez que ela dá. Certo? Então, isso aí vai me dar o quê? A gente vai aqui, ó, integrando aqui, ó, L ao cubo por tempo. Não é isso? Isso aqui vai me dar vazão volumétrica. Certo? Vazão volumétrica. Alguma dúvida, pessoal, aí? Por enquanto, tudo bem, professor. Esse é tudo conteúdo da segunda prova, né? Da segunda prova. Certo? Na próxima aula, a gente continua abordando esta mesma equação, certo? Só que a gente não vai mais considerar a massa específica, o fluido incompressível, vai ser compressível, então ela não vai cair fora da integral, certo? E como trabalhar essa expressão geral numa situação dessa? E qual vai ser, certo, a dimensão do integrando nessa nova situação? Certo? Vai me dar uma outra medida de vazão. Só que em vez de ser a vazão volumétrica, seria a vazão mássica. Ok? Isso a gente vê na próxima aula e faz um exemplo de aplicação. Alguma dúvida, pessoal? Esse aqui eu vou mandar quando a gente concluir esse assunto, certo? Não vou mandar porque ainda falta a gente expandir um pouco mais a discussão em torno dessa equação, que agora a gente considerou o fluido incompressível, certo? O volume de controle não deformável. Agora a gente vai ver essa mesma equação caso o nosso fluido seja compressível, né? Que aqui a gente fez uma análise considerando ele incompressível, ou seja, o rho constante. Agora, se ele for compressível, certo? Aí na próxima aula a gente vai voltar para essa mesma equação 2, certo? E vamos fazer uma nova análise, certo? Agora considerando o fluido compressível, ok? Então, tá aqui, pessoal, aí quando ficou exagerado, né? Quando a gente concluir esse assunto, eu vou salvar e envio para vocês, ok? Tá Beleza, bom. tranquilo. Pronto. Certo? Então, pessoal, aí a gente, sim, deixa eu submeter aqui a frequência. Certo? E aí, 16h10 certo? Eu paro aqui de receber, ok?
Se aí hoje à tarde vocês querem tirar dúvida, né? Acho que... Ou vocês querem outro dia? Vocês que sabem. A prova é dia 29, né? Dia 29 é segunda-feira? Já é segunda que vem. Eu tava dando uma olhada nos professores lá do pós-DEA. E eu vi o professor Irã, está que é chamado. Eu vi outros professores, mas tem um professor lá que tem doutorado em Cornell. Tem. Quem é o... Tu lembra o nome dele? Tem aqui aberto. Só enviando a chamada. Aqui, ó. O professor Irã, ele fez mestrado em Alberta, Canadá, mesmo. Foi. Uhum. Aí... Foi o doutorado, foi na Inglaterra ou foi o pós-doutorado? Foi o pós-doutorado na Inglaterra. Pós-doutorado. Uhum. Aí o professor José